detalhes invisíveis, pinceladas visíveis, pincéis impressionistas, impressões em luzes, emoções em cores, luzes sobre cores, escarlate cismaiando, lânguido crepúsculo, epifania, harmonia momentânea, instante, infinito, indo, findo, dia. Alberto Valença sempre desenhou muito desde cedo, sempre gostou muito de pintar, mas ele precisava trabalhar desde criança para ajudar a família, ajudar a mãe a sustentar a casa. Então ele começa um curso de desenho no Liceu de Artes e Ofícios, que é uma instituição voltada para a formação de artesãos. Ele fazia esse curso à noite e o professor foi Manuel Lopes Rodrigues. Manuel Lopes Rodrigues identificou esse talento inato em Valença, achou que era um talento diferenciado e estimulou Alberto Valença a fazer a Escola de Belas Artes. Ele se forma na Escola de Belas Artes em 1914. Depois, Manuel Lopes Rodrigues indica Alberto Valença no seu primeiro emprego, que é na Companhia de Energia Elétrica da Bahia, sob a supervisão de Américo Simas. Depois ele trabalha no Polígono de Obras Contras Secas, também como desenhista técnico. E em 1925, ele ganha uma bolsa de estudos de 2 anos para estudar em Paris, na Academia Julian. Ele vai para Paris de navio no final de 1925 e trabalha 2 anos em Paris. Nesse período, ele trabalha também no ateliê de Émile Renard e aprende muito sobre técnica de desenho, embora ele já tivesse toda uma bagagem antes de chegar lá, não é que tenha acrescentado muita coisa. Em Paris, encontramos uma paisagem, um pochade, que é um quadro assim feito rápido, que tem características impressionistas, da Praça da Concórdia. Encontramos há pouco tempo um quadro, quando ele trabalhou com Émile Renard, que é 1927, de um nu feminino, que é como se fosse uma aula de pintura em Paris, e foge um pouco do estilo dos outros quadros. Depois de Paris, ele vai para a Bretanha, onde ele fica 1 ano. E aí tem ele pintou muita marinha, e aí você sente a influência impressionista, ou seja, o reflexo da luz. Eu gosto mais da fase dele, da Bretanha. Primeiro, ele tem outro tipo de luz na Europa, né, em Paris. Não é tão semelhante como a cor brasileira, mas ele faz paisagens que parecem se dissolver. Parece que está tendo uma dissolução da paisagem, que é fantástico. E uma das características do impressionismo é não trabalhar os contornos, deixar pouco visíveis os contornos, e cuidar da luz e da sombra, sombras sempre coloridas e sombras sempre sem a presença do preto. Preto é uma cor que os impressionistas não usavam. Os quadros da Bretanha
para mim, são muito especiais, porque são um novo horizonte de alguém que saiu aqui da Bahia, dentro de uma escola, de uma escola do mestre Lopes Rodrigues, obviamente, né? O grande mestre Lopes Rodrigues, e chegando lá e encontrando uma outra realidade, né? A luz francesa é diferente da luz baiana. Ele conseguia separar isso. Esse é o talento do pintor. Ele aprendeu lá na França, mas transpôs para a Bahia. E aqui decodificou a luz. Por que que tantos artistas iam pintar na Bretanha? A água, o mar, é um espelho d'água. Você parece que você vê todos os reflexos dentro da água. E os impressionistas tinham isso, né? Pintar o reflexo da luz. Inclusive, a Monet fazia muito isso, de procurar pintar as ninfas, né, refletidas na água. Depois, no verão, o pôr do sol, o crepúsculo, é um crepúsculo longo, é uma outra característica que agradava Alberto Valença. Ele gostava muito disso, porque aqui nos trópicos, né, o pôr do sol é muito rápido. E ele sempre pintava quando estava na Bahia, antes das 9 horas e depois das 16. Mas lá na Bretanha ele tinha aquele crepúsculo longo. Então aí na Bretanha ele combinou arquitetura, a luz, né, aquela luz prolongada, espelho d'água e os tipos característicos da Bretanha, que são muito interessantes. Ele fez vários retratos com os habitantes da Bretanha, com a população pescadora ou a população camponesa em trajes típicos. São retratos que fogem ao estilo impressionista. Os interiores de Valença às vezes são confundidos com paisagens ao ar livre, porque ele se preocupava muito em mostrar aquela luz entrando por uma janela, ou a luz entrando por uma porta, ou por uma claraboia. Para mim, todo o interior carrega histórias, né? Por ser historiador, professor de formação, pesquisar a cultura material, que são os elementos, os objetos, né? A materialidade das coisas, eu sei muito bem que todo lugar, todo cantinho guarda camadas de tempos, né? Retratos de um tempo, impregnadas em móveis, paredes, no interior como um todo. Então, quando eu percebi, né, isso depois de muito tempo, né? Não na época de criança, mas depois, quando eu percebi que esses interiores são tão carregados de história, é que eu me encantei. E Valença, ao meu ver, traduz isso de uma forma incrível. Hoje em dia, já com muitas décadas depois, eu fico pensando como deve ter sido difícil para ele, Mendonça Filho, Preciliano e outros contemporâneos que receberam bolsas para a França, conviveram com o foco da arte, da cultura na época e de repente voltar para Salvador. Naquela época, quando Valença voltou, não tinha ninguém aqui com esse prestígio nas artes. Ele era reconhecido por uma elite pequena que tinha aqui na Bahia, que valorizava ele. E esses pintores que chegavam. Mas o povo da Bahia não conhecia a arte acadêmica. Depois, aí, em 1931, ele resolve tentar a vida no Rio de Janeiro. Ele fica no Rio 3 anos e nessa época ele pinta vários retratos. Foi uma época também de retratos. Ele pintou o retrato
do cardeal Dom Leme, que está na Igreja da Candelária, mas não fica normalmente disponível para o público. Ele pintou o retrato de Dona Ana Cirqueira Lima, que ele é comparado ao estilo rembrandtiano, e com esse quadro de Dona Ana Cirqueira Lima, ele ganha o prêmio máximo de um salão de arte no Rio de Janeiro, e depois também, com o mesmo retrato de Dona Ana Cirqueira Lima, vem para a Bahia e foi exposto no 4º centenário da cidade de Salvador, que é 1949. Nesse salão, ele ganhou o primeiro prêmio de medalha de ouro. Voltando agora para a vida privada dele, quando ele vem do Rio, ele conhece a esposa Letícia, que era aluna dele na Escola de Belas Artes. Ele tinha 48 anos e Letícia tinha 30. Ele fica apaixonadíssimo por Letícia. Ele conseguiu ficar solteiro até 48 anos, embora fosse um homem muito tímido, agora era bonitão, assim, muito charmoso. E deve ter tido várias oportunidades. Mas ele fica apaixonado por Letícia, se casam, né? E tem um único filho, Antônio Alberto, que é o meu marido, mas eu devo dizer que eu não conheci pessoalmente Alberto Valença. Quando eu conheci Antônio Alberto, o pai já tinha morrido. Ele é muito feliz com Letícia, nessa época eles vão muito para Madre de Deus, então tem muitos quadros de Saveiro em Madre de Deus, da praia de Madre de Deus, das ilhas da Baía de Todos os Santos, quando ele estava casado com Letícia. Só que Letícia tinha uma saúde muito frágil e teve uma hepatite mal curada e falece aos 34 anos. Então esse casamento com ele foi muito breve, deixou um filho pequeno. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha apenas 4 anos e meio. Meu pai ficou viúvo e eu passei a ser, digamos assim, centro das atenções dele. Mas meu pai trabalhava, eu não tinha assim a companhia dele durante todo o tempo. Eu era uma criança, eu fiquei com 4 anos, meu pai já era um artista, professor, com muitos compromissos, mas meu pai depois voltou a morar na casa de minha avó, a mãe dele. E eu convivi com a minha avó e com os irmãos dele, que eram solteiros. Uma irmã que era minha madrinha, foi assim, digamos, uma segunda mãe para mim, e mais 2 tios, que também solteiros. Algumas pessoas brincavam, mas seu tio parece assim uma babá, que era um dos tios, era também meu padrinho. E nós saíamos diariamente, eu digo diariamente, não é exagero não, diariamente para fazer um passeio. E nesses passeios, às vezes, nós íamos num ponto onde meu pai estava trabalhando. Então, muitas vezes eu vi meu pai pintando, levado pela mão de meu padrinho, né, tio e padrinho, que era irmão dele. Então, isso são lembranças assim que continuam muito vivas, né, em minha memória. Depois ele tem um relacionamento com a senhora Joana Amélia, mas não chega a casar, tem uma filha, Maria Amélia. Ele não consegue, para o resto da vida, se dedicar plenamente a nenhuma mulher. Ele falava da Letícia como se Letícia estivesse do lado dele. E enquanto ela faleceu com 34 anos, ele vai até 93. Meu pai nunca superou. Nunca superou o falecimento de minha mãe, nunca. Eu acho que é uma coisa que ele não fazia parte, vamos dizer, ele nunca tinha pensado nisso, porque era bem mais jovem do que ele, né? Meu pai casou-se com 48 anos e minha mãe tinha 30, né?
Então, 18 anos de diferença e acho que ele nunca suspeitou que isso pudesse acontecer. E isso aconteceu, né? Ele tinha pouco mais de 5 anos de casado e ele vestiu luto fechado, ou seja, ele só andava de preto. Terno preto, ou seja, paletó, calça, chapéu, que ele não saía na rua sem chapéu. Chapéu, 2 alianças, né? A aliança dele, a aliança de minha mãe. E luto fechado durante vários anos. Nos anos 40, depois que ele voltou do Rio de Janeiro, né, já tinha voltado do Rio de Janeiro, ele já era professor da Escola de Belas Artes e consultor também do Museu do Estado da Bahia, que veio dar origem ao Museu de Arte da Bahia. A Escola de Belas Artes fez parte da minha adolescência, que eu entrei lá com 14 anos, e da minha maturidade, quando eu voltei, já mãe de 4 filhos, fiz concurso e fui professora. Mas nesta minha adolescência, eu tive o prazer incrível de ser aluna de professor Valença, que foi aquele que desenhava maravilhosamente, fez a gente começar a desenhar bem, a pintar. Era uma pessoa assim incrível. Bom, o Beto Valença eu conheci como um prêmio, né? Na Escola de Belas Artes, eu ainda quase adolescente, pós-adolescente. E para mim foi realmente, como eu falei, o grande prêmio na loteria esportiva, porque dentre todos os professores da Escola de Belas Artes, eu acho que o mais se afinava com o meu temperamento era justamente Valença. E Valença não foi só meu mestre, ele foi meu amigo. Valença era um homem reflexivo, era um homem introspectivo, era um homem intimista, era um homem educado, então tinha, portanto, tudo para ser um grande professor do ponto de vista do respeito ao seu aluno. Como ser humano era tudo isso, essa coisa do intimismo, da reflexão, etc. Como mestre ele era hiper, super exigente. Então com ele realmente só tinha um fulcro mais, no ponto de vista de atenção, os alunos que tinham realmente muito mais talento, né? Não é que ele desprezasse os alunos sem talento, mas é que ele era realmente um mestre, era um artista. Não havia realmente condições de atender a 30, 40 alunos do ponto de vista de igualdade. Ele dava mais atenção realmente a quem precisava mais. É evidente quem mais se destacava, né? Eu tive algumas vezes, poucas vezes, na Escola de Belas Artes, quando ele estava ensinando. Meu tio e padrinho, o irmão dele, aquele que chamavam minha babá, né, ou meu babá, me levou essas vezes e eu sinto que ele não ficava muito à vontade quando eu chegava lá, entendeu? Primeiro porque se ele estava dando aula, eu incomodava, interrompia, não é? Depois ele dava aula de modelo vivo, não é? E nos modelos vivos tinha muito nu, não é? Então era uma coisa que a criança não podia ver, e eu era uma criança. Então eu tinha, confesso, uma grande curiosidade, mas nunca tive oportunidade nem de uma frestazinha na porta ver alguma coisa, nunca vi. Ele tinha um cuidado imenso com isso. Não era só pelo fato de eu ser criança, era porque realmente ele tinha, vamos dizer assim, o sentimento da ética, que aquele momento não era uma coisa para ser exibida, né? Era apenas ali um trabalho, uma atividade que ele estava exercendo com muita seriedade. Valença sempre foi uma referência como pintor. A luz de Valença, a forma dele pintar a paisagem,
a harmonia e o equilíbrio dos quadros dele era uma poesia. Para mim, um jovem que estava começando tinha uma admiração incrível pelo desenho, pela facilidade e com um gesto que hoje quase que inexistente, da gente ver um pintor de cavalete pintando ao ar livre. Um impressionista, que é aquele que vê a luz, aquele que começa a dizer assim, a luz não é um elemento estático, ela é dinâmica, ela muda. Ela pela manhã é um verde, meio-dia é outro verde, à noite, mais tarde é outro verde. Essa mutação das cores eu aprendi com Valença. Valença é um impressionista. Valença estudou isso. Valença, com a sua sensibilidade dele, passou para nós essa mutação das cores. As cores não são estáticas, são dinâmicas. E eu aprendi isso com ele. Quem falava muito também do professor Alberto Valença era o professor Cid Teixeira, que foi muito amigo dele, e saía com ele nas ruas de Salvador, passeando. E Cid Teixeira comentava o que ele comentava das pessoas, da combinação de cores que as pessoas usavam, né? Tudo isso ele já trabalhava essas cores das roupas das pessoas na cabeça dele, numa pintura. Então ele falava assim, essas duas cores aí, acho que não dá certo na minha pintura. E Cid Teixeira ficava muito encantado, né, com essas observações dele. Quando chega em 1960, ele é compulsoriamente aposentado como professor da universidade e compulsoriamente aposentado também do Museu de Arte, porque ele tinha 70 anos e nessa época era obrigatória. Ele fica muito preocupado com essa aposentadoria, mas aí ele descobre o Convento do Carmo e coloca o Convento do Carmo como ponto de apoio. Ele não gosta de dizer que era um ateliê no Convento do Carmo. Ele guardava as coisas lá e pintava geralmente, usou muito a janela. Os alunos falam que ele seria também um pintor janeleiro. Olha, eu tive um privilégio muito grande de ver Valença pintando. Abria a janela do solar Jonatas Abbott, ali na 28 de setembro, que era uma rua de alta prostituição. Inclusive, várias vezes me disseram, você é tão menina já nisso, mas eu ia para lá, eu frequentava, e ele abria a janela e pintava. Tem um quadro aqui que eu vi pintando. Tem muita obra que retrata o telhado. E o professor Juarez comentava assim, ele pintava esses telhados de uma janela que tinha lá no solar. Através da janela ele retratava esses telhados. Então ficou mais curioso ainda para mim, né? Porque ele pelas coisas mais simples, né? Ele começou a não só pintar os telhados, mas deixar um histórico dos casarios, né? Que muitos deles até hoje não existem mais, né? Foram casas que pegaram fogo, casas que foram derrubadas, mas ele teve essa sensibilidade de retratar, então me encanta. Nesta época, ele pintava o retrato a óleo de meu pai, Oswaldo da Silva Teles. E pintava sempre aos domingos. Eu ia buscá-lo na rua Tuiuti, levava-o lá para o Convento do Carmo, onde ele me disse isso, ele tinha uma cela que lhe reservara Frei Eliseu. E nessa cela ele pintava. Pintava, tinha aquela relação dele toda criteriosíssima com a luz. No dia que a luz era inadequada, ele não pintava. E aí eu pegava com meu pai e levava para a casa de meu pai, para o almoço de domingo. E ele participava desse almoço com todos nós, com a família. Ele era um homem reservado, um homem tímido, mas nesses dias ele conversava conosco,
ele também lá fez o meu carvão, também olhando muito a luz. A luz para ele era decisiva, e é verdade, né? Dizia lá, Pantinho, sei lá, Lumière. E aí, papá, eu me lembro ele pintando, ele pintava no nosso apartamento, ele tinha uma espécie de um gabinete com cortina. Ele chegava e dizia, Dona Lourdes, eu quero uns pregadores de roupa. Então fechava a cortina e ia pegando os pregadores de roupa para dimensionar a intensidade da luz, mesmo naquele carvão que ele pintou com miolho de pão. Meu pai tinha uma personalidade que eu poderia resumidamente dizer reservada. Era uma pessoa reservada, alguns dizem tímido. Para mim eu não percebia claramente isso, mas achava ele uma pessoa reservada. Eu vi os pais de outros amigos meus, coleguinhas, eram mais expansivos, mas meu pai era um pouco mais, como eu disse, reservado. Mas assim mesmo, eu tinha muita satisfação em estar em companhia dele e frequentei com ele reuniões dele com amigos, almoços. Ele sempre se encontrava com amigos aos fins de semana, aos domingos, né? E naqueles almoços ele se transformava, porque no meio dos amigos ele era muito expansivo. Era um contador de histórias, um piadista até eu diria. Todos riam muito. Muitas piadas eu não entendia, que era uma criança, né? Mas todos riam muito, os adultos, né? E eu via essa como se fosse assim uma vida dupla, né? Aquela pessoa circunspecta, entendeu? Sóbria, né? No geral, e quando estava no meio de amigos, né? À vontade, era expansivo, era um contador de histórias e todos exploravam esse lado dele, todos queriam ouvir histórias. E engraçado que, como ele morou 3 anos, um pouco mais de 3 anos na França, ele contava muitas histórias da França em francês. Eu não sei se para que eu não entendesse, se tinha alguma nuance, digamos assim, que não era interessante para uma criança ouvir, ou se era realmente para que a história ficasse mais verdadeira, mais... Então ele era um ambiente assim, nesses ambientes ele se transformava. Quem vê a tela de Valença é luminosa, solar, que ele procura a luz, não imagina um Valença reservado, tímido, não sei se pode ter sido tímido, vamos dizer assim, silencioso que ele era. Engraçado isso, né? Porque normalmente o pintor, o comportamento dele reflete na pintura. Valença não. Pelo menos que assim eu entendo. Valença era o oposto da pintura. Ele transpunha para a pintura aquilo que ele desejava, que não mostrava publicamente. Ele não era uma pessoa luminosa, ele não era uma pessoa solar, falante, né? Mas a pintura dele é. A pintura dele é. Você vê uma pintura dele, principalmente as paisagens, e mesmo, vamos dizer assim, os retratos, ela é solar. Ele cria uma atmosfera de luminosidade, é uma pintura luminosa, que esconde um pouco a personalidade dele. Ele escolheu pintar, ser individualista. Ele não era idealista, não havia ideologia, como já estava vendo na Europa, entre os pintores modernos lá naquela época. Ele resolveu, aí escolheu a Bahia, escolheu o que via. E era uma cidade muito bonita, é uma cidade muito bonita, muita luz, sol o tempo todo, não é? Então, um pintor tem muito o que fazer, o que ver aqui na Bahia. E ele trabalhou muito, na minha impressão, eu não sou crítica de arte nem nada, mas a minha impressão é que ele trabalhou muito esse aspecto, o local, o visual.
O que é que essas obras possibilitam para hoje, para o nosso olhar de hoje, né? Primeiro, assim, entender que na primeira metade do século XX, esse tipo de pintura era uma novidade, né? Embora fora daqui já se desse passos adiante no sentido de uma arte modernista, né? Que aderisse aos movimentos europeus, né? Cubismo, surrealismo e tudo mais. Mas assim, essa geração de pintores, de Alberto Valença, Mendonça Filho, Prisciliano, é uma geração que descobre a pintura ao ar livre e descobre a estética impressionista, entendeu? Tudo era feito no pincel e o pincel era manejado com liberdade, com uma certa liberdade. Ou seja, as formas, as nuances, as sombras, eram todas obtidas através das pinceladas fragmentadas, né? Que nunca chegaram à fragmentação do pontilhismo, mas que, mesmo assim, elas são manchas. Se você chega perto da pintura, você vai ver que são manchas de cores diferentes e que, à medida que você se afasta, essas manchas se associam para formar um barco, uma árvore e assim por diante. Eu fui testemunha ocular deste quadro que ele pintou, que estaria atrás, que é do convento do Desterro, justamente do jardim da entrada daquela casa, com o seu cavalete armado, em 1968. E eu ficava assim um pouco distante, mas naquele jardim, apreciando ele pintar e encantado de poder ser, digamos assim, testemunha de um trabalho desse, de uma pessoa tão importante como ele, e de uma postura tão acadêmica no sentido assim do grande mestre, aquela pessoa tranquila, apreciando, pintando calmamente, enfim. Várias vezes eu vi ele pegar um quadro, tirar da caixa, aquela caixinha, aquela maleta, né, que ele usava, encostava na parede. 2 dias depois, eu creio que quando a tinta já tinha secado totalmente, ele cobria com pano e passavam meses, às vezes 1 ano, aquele quadro ali coberto, né? Depois eu vim saber que muitas vezes era porque ele não conseguiu tudo que ele queria naquele local. E ele achava que dificilmente, naquela época do ano, dali em diante, ele ia ter novamente a mesma luz, o sol estaria na mesma condição que estava quando ele fez a pintura, então ele guardava aquilo para voltar no próximo ano. E quando voltava no próximo ano, geralmente vinha reclamando porque mudaram a paisagem. Cortaram a árvore, né? Construíram alguma coisa, pavimentaram alguma área que não era pavimentada, e isso deixava ele muito chateado, decepcionado, porque... E às vezes era um motivo suficiente para ele abandonar aquela pintura. O Valença era um homem assim, extremamente cuidadoso com o que fazia. Ele não improvisava. Não havia improviso no trabalho dele. Era quase, entre aspas, uma coisa matemática. E ele conseguia efeitos de luz muito raros. Ele era uma pessoa muito assim, simples. As telas dele, ele tinha dificuldade para vender, né? E nunca estavam boas as pinturas dele. E ele chamava de manchinha, né? Chamava de manchinha. Muito interessante. Quando chega em 1973, ele está com 83 anos, ele já está com a vista muito prejudicada, ele perde vamos dizer, a acuidade visual e não consegue mais atingir aquele padrão que ele gostava, né? Ele tinha uma autocrítica muito grande. Aí um zelador do museu, que é Teófilo,
Teófilo era muito amigo dele e Teófilo, ele dá a Teófilo os quadros que ele não gostava para Teófilo tocar fogo. Aí começa um período de tocar fogo em quadro. Teófilo disse que ele chegava lá domingo na casa de Teófilo trazendo os quadros e dizia: Teófilo, toque fogo, porque ele tinha medo que, se os quadros não fossem queimados, que acabassem no mercado e aí ele se sentiria mal de ter aqueles quadros vendidos, né? Aquilo era a vida dele, né? Aquilo era o principal motivo, né? Eu não via assim como uma forma somente de exercer uma profissão. Era também uma forma de realização, né? De se expressar, de se comunicar, né? Então isso ficava claro, né? Quando eu era criança eu não percebia bem isso, eu via que ele estava fazendo um trabalho e tal, que aquilo, entendeu? Ele ia vender o quadro. Antes, quando ele vendia um quadro, ele, se desconfiasse que a pessoa estava comprando o quadro porque estava na moda, ou porque o vizinho comprou, o amigo comprou, ele não vendia. Ele só vendia se ele percebesse que a pessoa gostou do quadro. E não eram poucas as vezes que ele fazia a pessoa, exigia da pessoa, quase, vamos dizer assim, um compromisso. De que, se ele quisesse rever aquele quadro, a pessoa não ia dificultar que ele revisitasse o quadro quando ele tivesse vontade. Isso me deu, depois, já como adulto, né, assim, o sentimento de que o quadro era uma espécie de mais um filho. São dezenas de irmãos, né, que eu tenho, materializados em pinturas. E realmente o trabalho dele é magnífico. Eu não tenho palavras. O autorretrato dele, né? É uma coisa assim encantadora. Aquele quadro que ele faz e ele dedica à mãe dele em 1933. O último quadro dele é a Praia da Gameleira. Ele fez a Praia da Gameleira para dar de presente à neta, a primeira neta que chegaria, que é a filha de Antônio Alberto, meu marido, com a ex-mulher Marta. Marta estava grávida de Letícia, então ele foi pintar um quadro para Letícia e ele assina esse quadro. Depois ele tenta pintar outra Marinha em Taparica, mas ele não consegue, porque ele conseguia ver as cores dessa Marinha são bonitas, mas ele não conseguia ver a forma, a linha do horizonte. Então ele abandona, muito triste, ele fecha a caixa de tintas. Nós guardamos, nós temos essa Marinha, uma Marinha inacabada, sem moldura, porque ele deixou no cavalete. Ali tem muita emoção, tem muita poesia, né? Porque nos momentos finais da vida dele, ele não conseguia chegar no nível de pincelada que ele tanto buscou ao longo da vida. Olha que bonito e que triste isso. É um homem do século XX, é um homem que atravessa o século XX, momentos distintos, mudanças políticas, mudanças artísticas, de técnicas específicas, atravessa a Escola Baiana de Pintura, tem uma série de atuações da vida profissional dele e atravessa também uma série de obstáculos em sua vida, desde muito jovem, saindo do interior, chegando em Salvador, indo para Paris, voltando de Paris,
rodando o Brasil e depois morrendo já, quase que um homem centenário, né, e nos últimos momentos de sua vida, com esse ar mais melancólico, mas também carregado de poesia. Então isso é espetacular, isso é um filme por si só, né? Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, está presente em uma pintura, enquanto fonte histórica. O trabalho de Valença é um dos principais registros de toda uma época no século XX, na cidade de Salvador. Tivemos muitos artistas, a Bahia é um verdadeiro teatro de grandes pintores, de escritores, etc., fotógrafos, entre outros nomes, mas Valença conseguiu atravessar toda uma era. Estamos falando de um homem quase que centenário, pintando também sobre a Bahia. E lembrando que nessa época não existia a fotografia colorida. A fotografia colorida só vem realmente lá para os anos 60, anos 70. Então, a cor na obra dele tem muito valor, tem um valor iconográfico, porque até se você pegar as fotografias de Pierre Verger, são todas preto e branco, mas Alberto Valença nos mostra a cor. Uma coisa que ele não fazia, ele não colocava elementos imaginários. Então, realmente você vê como a cidade era, vários recantos da cidade. Ele gostava muito de pintar os símbolos, né, os fortes, as torres das igrejas e com a presença do mar, que aliás ele não nadava nem tomava banho de mar, mas ele gostava muito do mar, muito, muito. O mar está sempre presente. De quando em vez eu sonho com meu pai. E são sonhos assim muito felizes. Quando eu acordo do sonho, eu acordo feliz, entendeu? Como se fosse assim um encontro, né, real, né, que eu tivesse materialmente encontrado com ele. É um misto assim de felicidade e frustração ao acordar, mas não é raro. Diversas vezes, muitas vezes, eu tenho sonhos como esse, nas mais diversas situações. Essa exposição, para mim, eu diria a você que foi um sonho, não é? Eu imaginava que algum dia acontecesse isso e Vera tornou esse sonho realidade. Por quê? Não por vaidade minha, entendeu? Mas eu gostaria que a obra dele não fosse esquecida. E mais do que não fosse esquecida, que outras pessoas, ou mais pessoas, tivessem a oportunidade de conhecer essa obra. Uma coisa que me dá uma satisfação muito grande é saber que eu estou conseguindo compartilhar isso com outros.